Um cordial bom dia a todos vocês da comunidade acadêmica da FLT e também a todos que nos acompanham aqui no canal do YouTube. Fico feliz de podermos ter esse momento de culto e devocional no dia de hoje. Essa semana nós lembramos do 6º domingo após a Páscoa. Isso significa que em breve nós lembraremos também da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. E o lema dessa semana, com o qual eu gostaria de saudar a todos nós, fala exatamente sobre esse tempo. E o texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. E está dentro do contexto em que Jesus promete a vinda do Espírito Santo. Então agora eu passo a leitura do texto, João 14, versículo 23, que nos diz: Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que possamos confiar e nos firmar nessa promessa, e assim possamos ser e agir como moradas de Deus. Nós realizamos esse culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido agora para termos um momento de oração. Pai de amor, te somos gratos por esse novo dia e queremos humildemente chegar em tua presença, confessando que pecamos contra ti e contra as pessoas que nos cercam. Por isso clamamos pelo teu perdão. Somos gratos que pelo teu Filho Jesus Cristo nós temos a promessa do perdão e da reconciliação. E por isso cremos que tu nos perdoas. Te agradecemos que levaste todos os nossos pecados sobre ti na cruz do Calvário. Entregamos esse momento de culto nas tuas mãos e que tu possas falar aos nossos corações através da pregação da palavra, que nos dê graça no falar, no ouvir e no entender. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Teremos agora um momento de louvor, então convido para ouvirmos juntos o hino que será reproduzido. Desejo a vocês da comunidade acadêmica da FLT um bom dia, também a quem nos assiste pelo YouTube nessa manhã. Nós temos hoje um trecho bíblico reservado e indicado para a pregação do dia de hoje e trata-se do relato do desfecho da visita de Pedro à casa do centurião Cornélio em Cesareia. Pedro é conduzido à casa de Cornélio nitidamente pelo agir do Espírito Santo, tendo sido preparado para essa visita por uma visão ao meio-dia, enquanto estava em oração no terraço da casa onde estava hospedado, casa de Simão, o curtidor de couro, como dizem Atos 10, 9 e 10. Antes de chegar ao alvo da missão de Deus colocado diante de si, a casa de Cornélio, a quem, aliás, como vemos no começo do capítulo 10, Deus também já estava preparando para receber o Evangelho, o Senhor trabalha na vida do próprio Pedro. Eu sempre digo que se o capítulo 9 nos é narrado, nesse capítulo então nos é narrada a conversão de Paulo, no capítulo 10 temos uma conversão de Pedro.
Uma conversão não porque não tivesse ainda crido no Evangelho, logicamente que não, mas uma conversão de mais uma parte de sua vida. Um compartimento de sua vida que ainda não havia sofrido o impacto, ainda não havia sofrido as consequências práticas causado, esse impacto então causado pela mensagem do Evangelho. Era preciso pensar de forma diferente. Lá está escrito, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou, diz Pedro, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Podemos ler em Atos 10, 28. O verso ressalta bem o que precisava ser modificado na vida de Pedro. Os gentios, Cornélio e a sua turma, sabiam muito bem o que fazia parte da lei, que era assim mesmo que um judeu não se prestaria a visitar um gentio. O estigma está claro. Os presentes ouvem da boca de Pedro, então, aquilo que fazia parte do seu pensamento de judeu. E um judeu crente em Jesus Cristo. Mas veja só o que Pedro tem a dizer a respeito daquilo que pensava anteriormente. Pedro diz, eles são imundos, impuros. E então começa o texto, o qual queremos agora ler. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que a sua palavra nos leve à graça do Senhor Jesus, ao amor e à comunhão. Passo agora a ler o texto, então, quem quiser acompanhar em sua Bíblia, de Atos 10, versículos 44 até 48. Atos 10, 44 a 48. E lá diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Este é o texto, então, reservado para o próximo domingo. Existe aqui um novo momento acontecendo na vida da igreja. E a partir do que Atos 1:8 coloca como programa para todo o livro de Atos dos Apóstolos, que programa é esse? De que o testemunho do Evangelho aconteceria em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, como lemos lá no início do livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Vemos que agora isso está acontecendo, ainda que geograficamente não se ande pouco mais do que 60 quilômetros de distância. Veja, pessoas tão próximas geograficamente como se encontravam Pedro e Cornélio no momento, são pessoas distantes culturalmente falando. Estão envolvidas agora e se encontram pelo agir do próprio Deus. Vejam que o programa não se trata de domínio de territórios, mas se trata de anúncio do Evangelho, perto ou longe, para os que andam afastados, alheios aos planos de Deus, aos considerados, por vezes, comuns ou impuros. O versículo 44 ressalta o que toda a história de Atos atesta, e o que a história envolvendo o relato da visita a Cornélio também deixa muito evidente, que o Espírito Santo está em ação e age como quer. O Espírito está por detrás dos acontecimentos e dirige os acontecimentos. O verso nos diz que Pedro começa a falar e que enquanto estava falando, sem pedir licença ou marcar o horário,
Vejam, Pedro começa a falar, lá no versículo 34, nós temos o início da pregação de Pedro. Mas lá agora, no versículo 44, sem pedir permissão, sem marcar horário, o Espírito Santo vem sobre os ouvintes gentios do mesmo modo como sobre os outros. Sobre os que ouviam a mensagem, diz lá. De modo a causar espanto aos crentes da circuncisão, aos cristãos de origem judaica, que são aqui chamados então de cristãos que vêm de origem do judaísmo da circuncisão, aos cristãos de origem judaica. Esses haviam vindo de Jope com Pedro, lá de onde Pedro se encontrava, na casa de Simão, o curtidor de couro. E podemos perceber que, por um lado, o Espírito não pede licença, não marca a hora, mas por outro lado, ele se manifesta ali onde acontece o testemunho a respeito de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, onde acontece o testemunho da cruz e da ressurreição. E aqui eu quero ir um pouco adiante para um próximo aspecto que eu quero ressaltar a partir desse texto. Vejam, Pedro estava falando estas palavras, diz o texto, no versículo 44. Que palavras, porém, eram estas palavras que Pedro estava falando? Vejamos que não são quaisquer palavras que são anunciadas, mas é o testemunho de Jesus Cristo, o agir da história da salvação de Deus em Jesus Cristo. Esse agir é afirmado. E eu quero ler o que Pedro anuncia, o que ele considera que não pode faltar no anúncio a ser dado naquele momento. Quero ler o versículo 34 e os seguintes. E quero que vocês me ajudem a detectar os elementos que não são deixados de lado por Pedro. Vejam só, dos versículos 34 na pregação de Pedro, nós lemos o seguinte. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. E agora vem, ainda Pedro falava estas coisas. Né? Vejam, a primeira coisa que aparece é que Deus aceita a todas as pessoas. E a sua salvação é oferecida a todas as pessoas. Nós vemos nos versículos 34 e 35. Uma segunda coisa que não pode faltar nessa mensagem, que são parte destas palavras, é que Jesus faz parte da mensagem já antes anunciada, profetizada a Israel. Jesus não é outro Messias, senão o Messias de Israel. Faz parte da história de Deus com o seu povo. Nós podemos ver isso no versículo 36 e no 43. Novamente se repete, se fala, né, na palavra uma vez dada pelos profetas. Um terceiro ponto. Ele é uma pessoa no tempo e no espaço.
Jesus tem uma história. Já desde antes do batismo de João, importa e deve ser atestada esta história. Dizem os versículos 37 e seguinte. Um outro aspecto muito importante. A cruz e a ressurreição são o ápice desta história. Pedro vem falando disso e nós lemos nos versículos 39 até 41. Outro aspecto, que o testemunho dessa mensagem, deste evangelho, é uma incumbência dada pelo próprio Jesus. Ele foi feito juiz de vivos e de mortos, mas todo que nele crê recebe o perdão. Também a mensagem do juízo, veja, não fica de fora. E também o perdão que não acontece por nada. Ou seja, o perdão existe porque o pecado existe. Senão não faria sentido anunciar o perdão. O ser humano não é tão bonzinho, não. Existe juízo, mas existe perdão. É o que nós lemos dos versículos 42 e 43. Veja, são pontos importantes desta palavra que Pedro fala, aspectos que não faltam neste anúncio de Pedro, que ele realiza e durante aquilo que Pedro faz, o Espírito Santo vem sobre eles. Vejam, ainda que a palavra seja bem planejada, bem pensada, com argumentos coerentes, colecionados, ordenados, fica claro e deve ficar claro que nada acontece, porém, se o Espírito Santo não agir. A palavra lema da próxima semana é a palavra de Jesus, que diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Palavras que lemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. No começo de João 14, Jesus fala que na casa de seu Pai há muitas moradas. Mas aqui nos é dito que ele vem e faz em nós sua morada. E é isso, exatamente isso, o que está acontecendo naquele momento em Cesareia Marítima, na casa de Cornélio. Rapidamente eu quero ainda passar a outros dois aspectos que eu quero ressaltar a partir desse texto. O primeiro é que os crentes da circuncisão, os crentes de origem judaica, eles precisam aprender algo, assim como Pedro também o havia aprendido. Fica evidente aos presentes que o dom do Espírito havia sido dado também aos gentios, aos cristãos, aqueles que não tinham origem judaica. Não eram cristãos ainda, mas agora estavam recebendo a palavra e também recebem o dom, o presente do Espírito Santo. E eles falam em línguas, e aqui fala-se do dom de línguas mesmo, sobre o qual o apóstolo Paulo fala, por exemplo, lá na carta aos Coríntios. E eles exaltavam a Deus. Não permanecem dúvidas sobre a proveniência do que está acontecendo. Ou seja, é Deus mesmo que está em ação. E contra fatos não há argumentos. E naquele momento, a partir do que havia sido dito e a partir do resultado testemunhado, do descer do Espírito Santo sobre eles, preconceitos teológicos, até ali sustentado pela boa e velha tradição judaica, esses eventos, toda a tradição teológica sustentada pela tradição. Porém, algumas coisas que não haviam sido depuradas ou questionadas, desconstruídas, avaliadas a partir do centro da revelação de Deus em Jesus Cristo, precisavam ser deixados de lado. Precisavam ser deixados para trás. E este é um exercício constante para a igreja. Perceber o que precisa muitas vezes ficar para trás, a partir daquilo que é central em Jesus Cristo. Que o critério último é a revelação de Deus em seu Filho Jesus Cristo, morto e ressurreto. E mais um aspecto que quero ainda, por último, rapidamente destacar, é que o texto traz
uma pergunta retórica que coloca a ordem em prioridades. E também a ordem da liturgia, por que não dizer assim, acaba sendo relativizada. Aquilo que parecia ser o normal no andamento de todo o livro de Atos, ou seja, o batismo, a imposição de mãos para o recebimento do Espírito Santo e o recebimento de alguém, então sim, dentro da comunidade, dentro da comunhão da comunidade. Como nós vemos em outros momentos, por exemplo, lá no capítulo 8, versos 14 e seguintes, ou lá no capítulo 19, ainda depois deste texto, capítulo 19, versículo 5 e seguintes, esta ordem normal é então substituída aqui por outra modalidade. Existe palavra, existe fé, existe o recebimento do Espírito, existe batismo, mas não existe a construção de uma dramatização, de um espetáculo produzido, ensaiado, calculado para que determinadas coisas aconteçam do modo como queremos que aconteçam. Não existe resposta diferente para a pergunta retórica feita a não ser não. Ninguém pode negar a água e impedir que sejam batizados. E assim são batizados, em um batismo cristão válido, realizado, vejam, em nome de Jesus Cristo, como diz também em 8,14 e 19,5 e seguintes, como aqui no texto de Atos 10. Como bem normalmente vemos acontecer em outros momentos de Atos dos Apóstolos. O batismo é realizado em nome de Jesus Cristo, ainda que a forma, que também é legítima, né? E que é utilizada entre nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tenha sido assim pronunciada com aquela entonação correta. O que importa é que, sendo batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus, estava claro adiante, estava claríssimo a quem eles doravante pertenciam. O Senhor Jesus, a quem pertenciam, não era outro do que aquele que havia sido anunciado há pouco pelas palavras de Pedro. Isto estava e permanecia claro e precisava também estar claro. Vejam, o Evangelho de Jesus deve ser anunciado sem acepção de pessoas. Ele muda estruturas sociais e afastados são então agora irmãos e irmãs em Cristo. A verdadeira mudança acontece pelo agir do Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo e na hora certa, enquanto o testemunho de sua obra, da cruz e da ressurreição é anunciada. Como disse, argumentos bem colecionados, estratégias bem pensadas são tarefas a serem assumidas com responsabilidade e dedicação, na ciência de que por detrás de nosso agir está o agir de Deus, sem o qual estratégias e argumentos não ultrapassam as barreiras que existem nos corações. O próximo domingo é o domingo Rogate. Roguemos ao Senhor que haja em nosso meio, que modifique nossa visão sobre as pessoas e sobre a realidade, que Ele dirija os nossos passos pelos caminhos pelos quais nós devemos percorrer, segundo sua visão, assim como fez com Pedro, e que nos faça encarar e organizar nossa vida, bem pessoalmente falando, mas também, a partir disso, a vida da comunidade, a partir das suas prioridades. Que o Senhor nos abençoe e nos leve a meditar adiante a partir deste texto sugerido para o próximo domingo. Amém. Somos gratos pela palavra pregada nesse momento. Jesus nos diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que a palavra de Deus possa ser esse tesouro, para que nela esteja firmada o nosso coração. Convido para acessarmos o link que está aqui na descrição do vídeo para nos encontrarmos no Google Meet para um momento de oração final e bênção.
então eu te vejo lá. E para os que não puderem acessar a sala, eu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria.